bem-vindos a mais uma aula de Geografia do primeiro ano do ensino médio do Colégio Tiradentes de Minas Gerais, da unidade Lavras. Nessa aula, eu vou iniciar a primeira parte da unidade Geologia e Relevo, Mundo e Brasil. Na aula de hoje, eu vou tratar sobre dois temas. O primeiro, modeladores e escultores do relevo, agentes internos e externos. E o segundo tema, bases geológicas e grandes compartimentos do relevo mundial atual. O conteúdo dessa aula faz parte da apostila do Sistema de Ensino Positivo, volume 2, das páginas 27 a 34. Bom, para que a gente introduza esse tema, primeiro é necessário ter em mente que a superfície da Terra ela não é estática, ela está em constante transformação. Então, as formas de relevo que se conhece hoje, na verdade, elas são modeladas e esculpidas ao longo do tempo, ou seja, no decorrer do tempo, forças internas e externas transformam esse relevo a partir do que se conhece hoje, mas que tem uma base pretérita, uma base geológica passada e que não era exatamente como se conhece hoje. Essas forças modeladoras, elas são de dois tipos. Primeiramente, existem os agentes endógenos, que são aqueles agentes que erguem ou afundam as estruturas rochosas devido ao movimento de placas tectônicas. E os agentes exógenos ou externos, que atuam no desgaste da rocha, no acúmulo de sedimentos a partir desse desgaste sobre outras superfícies. Primeiramente, com relação aos agentes endógenos ou agentes internos, eles são originados a partir de forças do interior da Terra. E essas forças elas podem ser de três tipos. O tectonismo é uma dessas forças, a outra, o vulcanismo, e a terceira força, os terremotos. O tectonismo ele consiste no conjunto de forças geradas principalmente pela movimentação do magma no manto. Relacionado ao tectonismo, existe um movimento chamado epirogênese, que é um processo lento que desloca verticalmente parte das estruturas geológicas mais estáveis. Então, como um exemplo de epirogênese e as consequências disso sobre a formação do relevo, pode ser citado, por exemplo, o soerguimento da Península Escandinava, onde estão localizadas hoje Finlândia, Suécia, Noruega, e o rebaixamento da costa noroeste da Europa, onde está situada a Holanda. Um outro movimento, uma outra ação associada ao tectonismo é a chamada orogênese, que são movimentos predominantemente horizontais, não tão lentos quanto a epirogênese, e que provocam dobramentos no encontro de placas tectônicas. Ou seja, orogênese, na verdade, é o processo de formação de montanhas. Então, muitas das grandes cadeias de montanha que se conhece hoje são formadas por esse processo, como, por exemplo, a cadeia do Himalaia e os Andes. No entanto, a formação de montanhas também pode ocorrer por outras formas, como, por exemplo, falhamentos e erupções vulcânicas. Então, essa figura mostra duas montanhas, dois processos distintos de formação de montanhas. O primeiro deles é a Cordilheira do Himalaia, formada por um grande dobramento, da qual nós vamos falar um pouco adiante, e a formação de montanhas por vulcanismos, nesse caso, erupções vulcânicas no Havaí, que com o passar do tempo e pelo acúmulo de material expelido pelo centro da Terra, vão formando montanhas a partir desse processo. Esse é um diagrama que mostra a formação do Himalaia. Então, o tipo de dobramento que proporcionou a formação da maior cadeia de montanhas existente hoje na superfície da Terra. Então, esse processo ele começou há cerca de 20 milhões de anos, com o deslocamento de uma placa tectônica, na qual o subcontinente indiano é a sua parte emersa, e com o deslocamento desse continente, então, essa imagem mostra como era essa representação aproximada há cerca de 10 milhões de anos, até a imagem atual, com o contato direto das placas tectônicas
e a parte emersa, que corresponde à Índia, penetrando na placa, que é a placa euroasiática, e com isso ocorre o soerguimento da camada superior. Então, a crosta continental, que corresponde à placa euroasiática, ela é empurrada para cima, sob a Ásia, a uma taxa de cerca de 5 centímetros por ano. É a taxa de soerguimento. Então, com isso, o Himalaia cobre a placa indiana ao longo de uma falha tectônica e o Planalto do Tibete se eleva enquanto a Índia é empurrada continente adentro. Um outro processo relacionado a agentes endógenos, então o vulcanismo, consiste na erupção e liberação de fragmentos rochosos, cinzas e magma. Com o rápido resfriamento dessas substâncias, isso cria e modifica as superfícies afetadas por elas. Devido à maior concentração de vulcões ativos, esse processo é mais intenso atualmente no fundo dos oceanos, principalmente ao longo das cadeias dorsais, são chamadas cadeias meso-oceânicas. Então, um exemplo de formação de relevo por esse processo de vulcanismo é a Islândia, que é uma ilha localizada no norte da Europa e que é originada em formação pela dorsal mesoatlântica, ou seja, a Islândia ela teve sua origem, ela foi formada a partir de erupções vulcânicas na dorsal mesoatlântica e ainda continua em formação. Essa figura mostra onde está localizada a Islândia, né? Então, no Oceano Atlântico Norte, e a partir da cadeia meso-oceânica ocorre um conjunto de erupções vulcânicas que atravessa a ilha ao meio, porque, na verdade, a ilha foi formada e está em formação a partir das erupções vulcânicas ao longo dessas falhas, que, por sua vez, são originadas por separações entre placas mesocontinentais, ou seja, essas placas tectônicas que formam duas grandes áreas a partir do fundo do Oceano Atlântico, gera, pelo afastamento, falhas tectônicas, da qual o magma é expelido e ocorre a formação de ilhas, como a Islândia. Um outro agente endógeno são os terremotos, que modificam o relevo devido às vibrações proporcionadas. As consequências dos terremotos na modificação e na formação do relevo, elas são mais drásticas na região que é chamada de epicentro, ou seja, o local da superfície onde as ondas sísmicas são sentidas com mais intensidade. O epicentro ele é diferente da região conhecida como hipocentro, localizada no centro da Terra e que, na verdade, é o foco do tremor. Então, a partir dessa região, as ondas sísmicas têm origem e se propagam. E quando essas ondas atingem a superfície da Terra, é onde ocorre o epicentro. Já com relação aos agentes exógenos ou externos, eles atuam principalmente por meio da erosão. A erosão é o processo de retirada de material desgastado na rocha e a consequente deposição ou acumulação desses sedimentos transportados em uma outra superfície. A ação erosiva ela é sempre mais intensa quando associada à água. Então, processos como chuva, nesse caso chamado de erosão pluvial, é um elemento que proporciona o tipo de erosão chamado de erosão pluvial. Além disso, os rios também carregam esses sedimentos, nesse caso é chamado de erosão fluvial. Mares e oceanos também carregam e depositam sedimentos, nesse caso chamado de erosão marinha. E geleiras, apesar de não ser um fato muito comum para nós brasileiros, mas também é um fator importante de erosão, nesse caso chamado de erosão glacial. Além disso, existe a erosão eólica, que é aquela proporcionada pela ação dos ventos. Ela muitas vezes é menos intensa e menos importante que a erosão associada à água, porém, em determinados ambientes, como por exemplo os ambientes desérticos, a sua influência é muito grande e muito intensa na formação do relevo. Aqui alguns exemplos de diferentes tipos de erosão. Então, essa é um tipo de erosão de origem glacial, porque os sedimentos são carregados pelo degelo e são depositados, neste caso, no fundo e na superfície desse lago.
Essa já é uma erosão marinha, no caso é uma formação de praia ao longo de um leito rochoso e, ao longo do tempo, o mar, pela ação das marés, vai depositando partículas, principalmente de areia, e ocorre a formação das praias. E, nesse tipo de ilustração, ocorre a chamada erosão por meio dos rios. Nesse caso, é um exemplo a partir da erosão de encostas, pelo momento em que os leitos dos rios sobem e descem ao longo do tempo em que as chuvas proporcionam o enchimento das calhas dos cursos d'água. Esse caso é um exemplo bastante didático porque mostra que a vegetação que foi removida da margem desses rios e anteriormente proporcionava a estabilização dessas áreas marginais ao rio, não atuam mais como um meio de contenção. Então, portanto, quando as águas dos rios se elevam e depois voltam ao leito normal, elas retiram parte desses sedimentos e provocam a erosão, assim como ocorria no caso da erosão marinha e no caso da erosão glacial. Já esse é um exemplo de erosão eólica. Então, é um deserto no estado de Utah, nos Estados Unidos, onde todas essas formas de relevo são ocasionadas pela ação principalmente dos ventos. Um outro elemento que compõe os agentes exógenos é o chamado intemperismo, que é um processo importante na desagregação das rochas. O intemperismo ele pode ser classificado de duas formas: o intemperismo físico, que atua na desagregação e na fragmentação das rochas por meio de processos físicos, principalmente pela temperatura. Então, devido ao aquecimento e ao resfriamento das superfícies, ocorre a separação dos grãos minerais que compõem a rocha. Então, esse processo de desagregação das superfícies, principalmente superfícies rochosas, é chamado de intemperismo físico. Já o intemperismo químico ocorre quando a rocha é desagregada por reações químicas, normalmente intermediadas pela ação da água. Então, esse processo denominado de intemperismo químico ocorre por intermédio da água, mas a partir das reações químicas dos elementos que compõem os minerais, que por sua vez compõem as rochas. Então, aqui dois elementos de paisagens que representam diferentes tipos de intemperismo na formação do relevo. Então, primeiramente, uma paisagem desértica, representando o intemperismo físico, já que o deserto é uma região onde diferentes elementos físicos atuam sobre a formação das paisagens, principalmente pela alternância de temperaturas, muito quentes durante o dia e muito frias durante a noite. E o intemperismo químico, neste caso, o interior de uma caverna calcária. Então, devido à ação do gotejamento da água pelas rochas calcárias, ocorre esse tipo de intemperismo chamado intemperismo químico. Ainda em relação ao intemperismo, no decorrer do seu processo, esse material que é erodido sob a forma de sedimentos, ele é transportado pelos mesmos agentes erosivos, ou seja, a chuva, os rios, as marés e os ventos. E esses mesmos agentes eles promovem a deposição e o acúmulo desses sedimentos em outras áreas, em outras superfícies. E esse processo de deposição e acúmulo é que é o processo chamado de sedimentação. Exemplo desse tipo de processo, então, é a formação de dunas, tanto em desertos quanto em paisagens litorâneas, e as planícies aluviais, ou seja, ao longo dos cursos d'água. Então, essa figura mostra dois tipos de processo, então, um processo de formação de dunas, primeiramente, e o processo de formação de planícies aluviais, pela deposição de sedimentos carreados por o rio e depositado ao longo de suas margens. Então, os grandes compartimentos do relevo mundial atual, que têm sua origem a partir de bases geológicas, eles são formados ao longo do tempo geológico e a partir desses processos que eu mencionei até aqui. Porém, eles não são processos estáveis, o que quer dizer que eles estão em constantes alterações. No entanto, partindo dessa análise a partir da base geológica,
Essas alterações mais drásticas, elas só são perceptíveis ao longo de grandes períodos do tempo geológico. Atualmente, as cordilheiras mais altas do globo elas estão localizadas sobre áreas de colisão entre placas tectônicas. Então, essa localização ela confere uma particularidade, uma especificidade para essas cordilheiras, sendo que a sua formação elas correspondem aos dobramentos modernos, que tiveram início a um tempo geológico muito antigo, desde o começo da Era Cenozoica. Então, a análise detalhada das atuais formas de relevo sugere que essas modificações elas ocorreram a partir de grandes transformações e, com o passar do tempo geológico, também são bastante modificadas em relação ao seu relevo atual. E, muitas vezes, é facilmente perceptível esse tipo de modificação quando se analisa a estrutura atual do relevo com base nos eventos geológicos que deram origem a ela. Então, um grande exemplo disso é o alinhamento dos grandes lagos africanos numa região que é conhecida como Rift Valley, ou Grande Vale do Rift, que mostra a localização sobre um sistema de falhas geológicas e indica as mudanças no relevo que ocorreram, ocorrem e que certamente continuarão ocorrendo. Então, essa é uma figura que mostra a localização do Rift Valley na África e, a partir da separação da placa tectônica que compõe a Península Arábica, essa separação proporcionou uma ruptura ao longo do continente africano. Então, essa ruptura, a partir da expansão lateral do continente, proporcionou a existência de linhas geológicas que, ao fundo, compõem um vale mais profundo em relação às suas duas margens, em relação às suas duas bordas. Ao longo dessas linhas, a gente pode observar a ocorrência de vários vulcões gerados pela ação tectônica a partir da movimentação das placas e é um dos elementos que se utiliza para analisar a formação do relevo a partir da estrutura geológica que, a partir da geração de movimentos do passado, proporciona a paisagem que se conhece hoje. Então, a explicação para a diversidade das formas de relevo do planeta está associada principalmente à sua história geológica. Porém, alguns elementos são muito importantes para que essa diversidade ocorra. E ela é relacionada principalmente pela combinação desses elementos, que são principalmente a base geológica, ou seja, a estrutura geológica passada, que deu origem a essa forma atual, a litologia, ou seja, os diferentes tipos de rocha que compõem essas estruturas, e as formas e os processos modeladores, que ao longo do tempo passaram a atuar sobre essas paisagens e a gerar, a proporcionar essas diferentes formas de relevo. Então, essas condições geológicas gerais do planeta, elas podem ser definidas pelas chamadas macroestruturas geológicas. Então, essa base geológica ela representa o conjunto de diferentes tipos de rochas e dos processos que criaram a configuração dos terrenos de uma determinada região. De forma bem geral, de forma bem sucinta, visando abranger principalmente os tipos de estruturas que ocorrem ao longo do globo, eles podem ser divididos em 3 grupos: os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os chamados dobramentos modernos. Esse mapa mostra as principais estruturas geológicas do mundo. Então, se a gente analisar principalmente a situação da América do Sul, a gente consegue observar que essa base geológica ela proporciona estruturas diferentes. Então, esse é o caso de 2 escudos cristalinos, o chamado escudo brasileiro e o escudo das Guianas, uma grande bacia sedimentar ao longo da região central do continente e um chamado dobramento moderno, associado principalmente à elevação dos Andes. Além dessas estruturas, o mapa mostra também os dobramentos antigos, que têm origem parecida, origem semelhante aos dobramentos modernos, mas ocorreram em períodos geológicos ainda mais antigos.
Os escudos cristalinos consistem em conjuntos de rochas mais antigas, formadas na era pré-cambriana e em parte da era paleozoica. Atualmente, eles correspondem a maciços rochosos muito antigos, originando planaltos ou serras já bastante desgastadas por processos erosivos. Esses conjuntos eles se situam normalmente sobre os chamados crátons, que são estruturas geológicas antigas e mais estáveis. Como exemplo desse tipo de base geológica, tem-se os escudos das Guianas e o escudo brasileiro. No caso do escudo brasileiro, muitas vezes ele é dividido em escudo cristalino central e escudo cristalino atlântico. Esse é um exemplo de parte do escudo cristalino atlântico na região da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Então, todo esse maciço rochoso foi formado no período pré-cambriano e consiste em formações rochosas a partir principalmente de rochas graníticas e gnáissicas. Já as bacias sedimentares são estruturas rochosas formadas pela deposição de sedimentos. Elas ocorrem a partir do preenchimento das superfícies mais baixas, que normalmente consistem em depressões ou bacias, e muitas vezes elas recobrem antigos ambientes marinhos, ou até mesmo praias, vales, pântanos ou desertos. Então, a faixa central da América do Sul, incluindo a bacia amazônica e a bacia platina, são exemplos de bacias sedimentares formadas a partir dessas situações. Esse é um cânion localizado no Paraná, chamado cânion Guartelá, que corresponde à bacia sedimentar da região platina. Então, primeiramente, ocorreu o soerguimento de um fundo de mar, em épocas onde nem havia o supercontinente Pangeia, então eram pequenos chamados paleocontinentes. Então, a partir desse soerguimento, quando esse fundo de mar foi levantado, todas essas estruturas rochosas começaram a se desagregar e a depositar sedimentos sobre essa parte mais baixa, formaram essas grandes bacias, como a bacia sedimentar platina. Já os dobramentos modernos, eles são originados por pressões tectônicas a partir da movimentação e colisão de placas tectônicas da litosfera. Eles são constituídos por cinturões rochosos móveis e são caracterizados por elevada altitude e intensa movimentação tectônica. Então, um grande exemplo de dobramento moderno, além da Cordilheira do Himalaia, que já foi mencionada, é a Cordilheira dos Andes. A formação dos Andes se deu pelo choque das duas placas tectônicas, a placa de Nazca e a placa sul-americana, e esse choque proporcionou com que a placa de Nazca penetrasse por baixo da placa sul-americana e esse processo, então, gerou o soerguimento da Cordilheira dos Andes. Essa imagem de satélite mostra a Cordilheira dos Andes soerguida, já que a placa de Nazca, nesse caso localizada à esquerda, penetra por baixo da placa sul-americana e ergue esse conjunto de cadeias de montanhas. Então, essa imagem de satélite mostra esse grande desnível a partir do soerguimento dos Andes. Então, o quanto a Cordilheira dos Andes se sobrepõe às outras componentes de relevo da América do Sul. Então, como atividade dessa aula, vocês vão analisar o mapa intitulado Principais Estruturas e Formas de Relevo, localizado na página 33, e com base na análise das figuras do mapa e do que é representado a partir da sua legenda, respondam quais são as principais formas de relevo que ocorrem no território brasileiro. Relembrando que o conteúdo dessa aula está disposto nas páginas 27 a 34 do volume 2. Então, terminada a videoaula, façam a leitura desse conteúdo, façam anotações para que a gente dê seguimento à próxima parte da unidade na próxima aula.